Olá pessoal, tudo bem? Então estou aqui para gravar mais uma videoaula. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 23, que é sobre potencial elétrico, né? E hoje a gente vai passar pela primeira parte desse capítulo, ok? Para falar de potencial elétrico, né, que é uma grandeza, essa grandeza potencial, ela só aparece aqui na física 3, né, no eletromagnetismo. Então, antes de falar do potencial elétrico, de defini-lo, né, que vai ser a nossa próxima sessão, a gente tem que falar da energia potencial elétrica. Essa tal de energia potencial, a gente já escutou falar dela. A gente já falou dela lá na mecânica, na física 1, na parte da gravitação também, geralmente visto na física 2. Então, o termo energia potencial já é conhecido de muitos de nós. Então, eu vou passar por ele aqui um pouquinho mais rápido, né? A gente vai, obviamente, passar por essa parte inicial. Vou até fazer uma recapitulação aqui do caso gravitacional para a gente lembrar de algumas coisas, mas o nosso objetivo é chegar no caso elétrico, depois de estudar o caso gravitacional, obviamente, né? Então, pensando então na energia potencial, vamos entender de onde ela surge, né? De onde surge esse conceito. Primeira coisa é a gente aplicar a definição do trabalho. Quando você vai mover uma partícula de um ponto A para um ponto B, que é isso que está representado aqui, né? O trabalho de levar uma partícula do ponto A para o ponto B. Ela é calculada como? Eu vou pegar o F escalar dl, né? A força vezes o deslocamento, pegando infinitesimal para abranger o caso da possibilidade dessa força não ser constante, né? Um produto escalar para eu pegar sempre a componente paralela ao deslocamento. E aí eu integro isso de A até B, ok? Então isso aqui é a definição que a gente conhece como trabalho. Provavelmente vocês já devem ter visto na física 1 a definição do trabalho com esse formalismo, digamos assim, né? Faço um F escalar dl. Lembrando que esse dl pode ser um elemento de deslocamento em qualquer direção. Se eu estiver no plano cartesiano, pode ser dx, dy, dz, ou ter componentes nos três eixos. Se eu estiver num outro sistema de coordenadas, ele vai ter uma outra cara, né? Então aqui, só abrindo o produto escalar, só para a gente entender, a gente tem aqui um módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles, ok? Então aqui a gente calcula o trabalho. Mas o detalhe que a gente, né, talvez tenha discutido, né, não comigo, mas com outro professor, vocês tenham discutido isso dentro da física 1, é o fato de que sempre que essa força é conservativa, né, você vai poder associar ao cálculo do trabalho dessa força uma variação negativa, ou seja, é menos a variação de uma grandeza chamada de U. E essa grandeza U é o que eu chamo de energia potencial, né? O que está por trás dessa ideia da força ser conservativa? É uma força que não vai dissipar energia, né? Você sempre vai ter sistemas em que a energia cinética vai estar variando, mas quando você tem a atuação de certas forças ditas dissipativas, por exemplo, a força de atrito, quando a força de atrito age, ela reduz a energia cinética do sistema, mas essa energia é dissipada, ela é perdida, ela não é armazenada em outra forma de energia, certo? Mas existem certos sistemas que estão associados a certas forças ditas conservativas que, ao perder energia cinética, né, essa energia cinética ela não é dissipada, ela só é armazenada numa outra forma de energia. Aí é o que a gente associa à energia potencial, certo? Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou parar um pouquinho aqui na física 3, dar um pouquinho de aula de física 1 e falar do caso gravitacional, que eu acho que talvez vai refrescar aí a memória de muitos de vocês, né? Vamos pensar então rapidinho aqui no caso gravitacional. Vou aproveitar para refrescar e também para fazer na sequência aqui uma outra característica importante das forças ditas conservativas, ok? Então vamos pensar no caso gravitacional. No caso gravitacional aqui, vamos imaginar que eu tenho um objeto que está subindo, olha, a direção do dl, né? A direção do dl é sempre na direção do deslocamento. Então esse objeto está subindo. Professor, mas como é que o objeto vai subir sendo que o peso puxa ele para baixo? Imagina que você vai jogar o objeto para cima. Então você jogou. O que vai acontecer depois que você jogou, né? Então o objeto está subindo, ele está indo do ponto A, esse aqui seria o ponto A, e esse aqui é o ponto B, só que a gente vai associar esses pontos A e B às coordenadas YA e YB, já que ele está variando a altura. E aí eu estou orientando aqui de acordo com o eixo Y, certo? Então ele vai partir do ponto que tem a altura YA para o ponto onde tem a altura YB. Supondo que nesse sistema não atue forças de resistência do ar, a única força que vai atuar durante a subida do objeto é a força peso, é o mg.
E obviamente aqui também eu estou considerando uma condição em que essa subida ocorre nas proximidades da superfície da Terra, onde a gravidade permanece constante. Então a gente não precisa usar a força da gravitação universal, aquela lei da gravitação universal lá de Newton, ok? Então a gente está pensando nas proximidades, onde a gravidade permanece constante. Ela não vai subir o suficiente para a gravidade variar, ok? Então, nesse caso, o objeto vai subir, o DL aponta para cima e o peso aponta para baixo. Então, o nosso objetivo aqui é justamente calcular o trabalho dessa força, ok? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o trabalho para ir de A até B é a integral de A até B de F escalar dl, né? É isso que a gente tem. Então, vamos continuar aqui. Meu espaço é curto, então eu vou continuando aqui embaixo. Não vou colocar alinhadinho aqui não, porque senão a gente não vai ter espaço para fazer quase nada, certo? Então, quem é a força? Primeiro, então, integral de A até B. A minha força é o peso. E o meu DL? O meu DL, ele pode ser substituído por quem? Por um DY na direção J chapéu. Só que aqui eu tenho que entender que eu tenho um produto escalar entre essas duas coisas, ok? Nesse sentido, então, o que eu vou fazer aqui? Não precisa desse tanto de igual aqui não, né? Então eu vou colocar só assim, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Massa é constante. Aqui eu vou fazer, né? Tenho que lembrar que a gravidade, talvez fosse interessante eu já ter feito isso para ganhar uma etapa aqui, é escrever isso aqui em termos de vetores unitários, né? O mg, isso aqui é o módulo desse vetor, mas o g, o vetor g, né, o vetor gravidade, ele tem módulo g, mas ele aponta na direção menos j. Então eu vou escrever assim, ó. Escalar o dl, que é o dy na direção j chapéu, certo? Por que eu estou fazendo isso? Só para a gente entender o seguinte: mg são constantes, cai fora da integral, fica uma integral de a até b, né, do ponto A até o ponto B. Quando eu faço o produto escalar entre esses dois vetores unitários, né, produto escalar de vetores unitários, módulo do primeiro, 1, vezes o módulo do segundo, 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Um aponta para baixo, o outro aponta para cima, certo? Então o ângulo é 180, então vai dar menos 1. Poderia ter colocado aqui do lado de fora já, né? Então menos mg, ficou aqui só um dy, né? Ou seja, eu tenho um menos mgy integrado desde um ya até o yb, né? Portanto, olha o que eu vou encontrar como resultado aqui, ó. O trabalho para ir de A até B vai ser igual a... Vou colocar esse menos em evidência e o restante eu vou aplicar os limites aqui, né? Então vai ficar mg limite superior, que é yb, menos mg limite inferior, que é ya, né? Olha para a estrutura desse resultado que a gente encontrou aqui no cálculo do trabalho da força peso quando o objeto está se deslocando dentro do campo gravitacional. É uma estrutura muito similar com a que a gente tinha apresentado. Justamente por quê? Porque eu estou falando de uma força conservativa. Essa força não dissipa a energia, ela só armazena numa outra forma. Então o objeto sobe, chega lá em cima, ele para. Mas depois que ele chegar lá e parar, ele volta a descer, porque essa energia cinética que diminuiu, na verdade ela só foi sendo convertida em energia potencial gravitacional. Coisa que não acontece com o atrito. Quando o atrito age sobre o objeto e faz ele parar, né, ele não vai voltar na sua direção. Ele vai parar e ficar parado porque a energia foi dissipada, né? Então aqui fica meio óbvio. Se a gente definir a energia potencial gravitacional como mgy, né? Então a gente olha para o resultado do cálculo do trabalho da força, vê que tem uma cara de menos a variação,
Porque é menos a variação. Isso aqui é a quantidade inicial. Isso aqui é a quantidade final. Então é menos a variação. Final menos o inicial, né? Então se eu definir dessa maneira, eu vejo que essa relação aqui, ó, obedece claramente à ideia do menos ΔU, né? ΔU gravitacional, né? Então quando você vai falar da energia potencial de um sistema, ela sempre está associada com o cálculo do trabalho da força associada àquele sistema, que é uma força conservativa, obviamente, né? Então é daqui que surge a expressão, né? E aí, como eu digo, né? Não é uma coisa sonhada, vomitada por alguém, é uma coisa que surge, né? Tem uma construção por trás, digamos assim, ok? Vou fazer só mais um passo nessa parte aqui, só para a gente entender mais um aspecto interessante aí da energia potencial. E ainda vou usar o caso gravitacional. Pensa numa situação muito similar a essa, só que eu vou escolher um outro caminho. Vou pegar uma figurinha aqui que eu já tinha feito. Okay. Tentar pegar mais ou menos o mesmo desenho aqui. O que eu vou fazer é só mudar a trajetória aqui, né? O objeto vai começar aqui e vai terminar aqui. Então, continua sendo de YA até YB. Aqui continua sendo o nosso eixo Y. O detalhe aqui, em vez de seguir essa linha reta, eu vou fazer assim, ó. Ele vai andar até aqui, chegar num outro ponto aqui. Depois ele sobe aqui, ó. Vou fazer diferente aqui, né? Ele vai seguir essa trajetória. Essa trajetória. E essa trajetória. Seria basicamente assim, né? Aqui, então lá ele foi só A e B. Aqui eu vou ter o A, foi assim que eu fiz, né? Foi. Aqui eu tenho o ponto A, aqui o ponto B. Não, o B vai ser aqui, né? Desculpa. Aqui vai ter o ponto B. Então aqui vai ser o C e aqui o D, certo? Então ele vai fazer A, C, D, B. Mesmo ponto inicial e mesmo ponto final. Isso aqui ficaria melhor. É, porque eu coloquei muito grande aqui, né? Porque esses tracejados aqui ficaram estranhos, assim, né? Pra definir as alturas aí, né? Pegar o meio do objeto aqui, acho que fica mais coerente. Só pra ficar um desenho um pouco mais organizado. Acho que ficou estranho do jeito que eu fiz. Ok? Então nós vamos fazer aqui ACDB, né? O objetivo é calcular, mais uma vez, o trabalho para ir de A até B, certo? Então vou fazer o trabalho de A até B de F escalar dl. Qual que é a diferença nesse caso? É que esse trabalho para ir de A até B, agora ele vai ser separado num trabalho para ir de A até C, mais um trabalho para ir de C até D, mais um trabalho para ir de D até B. Ok? AC, CD, DB. Então, em vez de ser um cálculo só, a gente vai ter que ter 3. Só que aí eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho que lembrar que o peso, o trabalho que eu estou calculando é o trabalho da força peso, né? Não importa se eu tenho que usar outra força, o nosso objetivo aqui, porque assim, para o objeto se mover aqui, alguém vai ter que puxar ele nesse sentido, né? Naturalmente ele só iria para baixo. Seria análogo a ele subir aqui, eu jogando ele para cima, né? Mas
eu tenho que lembrar o seguinte, o nosso objetivo aqui é calcular o trabalho do peso, que sempre aponta para baixo. E aí o que a gente tem que avaliar é o seguinte, quando ele vai de A até C, o DL aponta para cá, ó. Quando ele vai de C até D, o DL aponta para cima. E quando ele vai de D até B, o DL aponta para a esquerda. Aqui para a direita e lá para a esquerda. O peso não vai mudar, em todos os momentos o peso está atuando aqui, ó, para baixo, ok? E aqui também, obviamente, para baixo. Mas aqui já está no ponto final, né? Vamos dizer assim, né? O que a gente pode concluir de tudo isso? Quando eu olho para a trajetória de A até C, o peso está para baixo e o DL está para a direita. Ou seja, entre esses dois vetores formam um ângulo de 90 graus. Por que isso é relevante? Simples, né? Eu estou calculando o trabalho. O trabalho é definido em termos de um produto escalar. E o produto escalar ele sempre depende do cosseno do ângulo entre os dois vetores. Então, quando eu fizer de A até C, o ângulo é 90. Uma vez que o ângulo é 90, o trabalho realizado pelo peso, pelo mg, é zero. Tem outra força realizando o trabalho, mas o peso não realiza trabalho, enquanto ele se move para a direita. Aí eu vou pular essa parte. Quando ele se move de D para B, acontece a mesma coisa. O peso está para baixo e o DL está para a esquerda. O ângulo é de 90, né? Então, quando ele se move aqui, ó, o trabalho também vai ser igual a zero, porque o ângulo sendo de 90, o produto escalar vai zerar, né? Então vai sobrar o quê? O trabalho de A até B, na verdade, é o trabalho de C até D. E quem que vai ser o trabalho de C até D? É a mesma integral que a gente já resolveu, né? Porque o peso está para baixo, o DL está para cima, o M é constante, o G é constante, então fica 1 menos mg. Também vai ficar uma integral de dy, né? O dl aponta na direção do dy. Então vai ficar a integral de dy, que dá y. E aí o que a gente tem é o seguinte, esse cálculo vai ser o mesmo. Só que aqui eu vou ter que pegar o y do ponto C, y do ponto D. Só que o ponto mais legal e mais interessante é que quem é o YD? Ele é o próprio YB. Quem que é o YC, a altura do ponto C? É a própria altura do ponto A. Ou seja, o resultado que a gente encontra aqui é o mesmo resultado que a gente tinha encontrado naquela outra trajetória. O que a gente pode concluir de tudo isso? Que quando a força é conservativa, o trabalho independe da trajetória. Então, se F é conservativa, o trabalho independe da trajetória. Claro que eu escolhi uma trajetória aqui para usar como exemplo, né, que foi fácil a gente enxergar o trabalho sendo zero num ponto, no outro não sendo, né? Mas de certa forma a gente pode generalizar esse raciocínio, né? Que se eu for desse ponto para esse ponto, o trabalho só vai depender da posição inicial e da posição final. A altura inicial e a altura final. Pronto. Não importa o caminho que eu use. Não importa se eu dou a volta na Terra para sair daqui e chegar aqui. O que importa é ponto final e ponto inicial. Só. Sempre que eu estou falando de força conservativa, isso acontece. Então, o trabalho independe da trajetória, né? Então, esse é um efeito também muito importante, né? Quando a gente fala de forças conservativas. A gente pode definir a energia potencial e o trabalho independer da trajetória. Ok? Vamos então agora para o caso elétrico, né? A gente fez essa, vamos dizer assim, essa revisão aqui. E aí agora a gente pode caminhar para o caso elétrico. Vamos lá então.
E aí o caso elétrico eu já vou fazer para cargas pontiformes. Certo? Vou fazer só um desenho aqui, um esquema básico que a gente costuma utilizar. Então vou colocar aqui uma carga positiva Q. Aqui vou colocar uma carga Q0. Vou definir dois pontos. Então aqui tem um ponto A. Aqui um ponto B. Aquele mesmo esquema que a gente estava utilizando. Vou pensar inicialmente as duas cargas, então, positivas. Posso até fazer assim, fica melhor, né? Já fica fácil de enxergar, né? E vou calcular, então, qual é o trabalho que a força elétrica, né, realiza para mover o objeto de um ponto A até um ponto B, né? Aqui eu não tenho uma força constante, então a gente vai ter que fazer uma integração. Lembra que, por exemplo, se essa carga, imagina que essa aqui seja fixa. Vamos colocá-la fixa. E essa aqui vai se mover do ponto A para o ponto B, ok? Quando ela está no ponto A, a força de interação entre elas é uma. Se eu mudo a distância, a força de interação vai mudando também. Sendo assim, então eu vou ter uma força que não é constante. Então aquele processo em que eu já tirei a força, lembra no caso da força gravitacional, eu peguei o mg e joguei para fora da integral, aqui isso não vai acontecer. Mas vai ficar uma integral bem tranquilinha de fazer, não precisa estressar não, certo? Então vamos lá. Se ela vai se mover de A até B, também é interessante a gente colocar uma outra coisa aqui, ó, direção do DL, ó. O meu DL está para cá, ó. E essa direção do DL, na verdade, é uma direção, porque aqui eu não estou falando num sistema XYZ. Eu até poderia colocar em termos do XYZ, mas ficaria bem mais trabalhoso. É interessante eu pensar num sistema de coordenadas esférica. Lembra da simetria que eu tenho numa carga pontual? Toda aquela análise da simetria que a gente fez lá no capítulo de lei de Gauss? Então é uma simetria esférica, né? Ah, professor, mas eu vou ter que escrever aqueles elementos todos? Não, isso aqui vai ficar só, ó, DR, né? O DL aponta na direção de DR, certo? O elemento de deslocamento é sempre na direção radial. Ela vai se deslocar na direção radial, que é essa direção aqui, né? Que é a direção onde a força atua, né? A força está na direção do campo elétrico. Por exemplo, se eu desenhar o campo elétrico produzido aqui, ele aponta para cá, ó. Né? Eu posso colocar aqui um A, só para indicar que é o E do ponto A. Aqui, ó, eu tenho um outro campo elétrico, menor, né, porque está mais distante. Vou colocar um EB aqui só para indicar que é do ponto B, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem. A força aponta na direção do campo elétrico, porque a carga de prova é positiva. Então, a força e o deslocamento estão sempre na mesma direção e sentido, ok? Então, vamos lá. Quem é o trabalho para mover de A até B? É a integral de A até B de F escalar dl, né? Mas aí a gente já pode atalhar aqui algumas coisas. Por exemplo, essa força é a força elétrica. Então, é o produto das cargas, que são constantes. Então, vai ficar aqui, ó, Q0, sobre 4πε0, que também é constante, né? Lembra que F e dl são paralelos, então é o módulo de um vetor vezes o módulo do outro vezes o cosseno de zero, que dá 1. Então é força vezes dl, né? Que é dr. Então eu já vou colocar assim. É só a gente lembrar também o fato de que a força aponta na direção R chapéu, né? Esse dr também aponta na direção R chapéu. Os dois apontam na direção radial, né? E nenhum apontando para dentro, todo mundo apontando para fora aqui, porque as cargas são todas positivas, força de repulsão, né? Então, vai ficar simplesmente o que aqui, ó? Vai ficar a integral de A até B de dr sobre R quadrado. Ok? Então, disso aqui vai resultar isso para o nosso caso,
né? Quanto que dá a integral de dr sobre r quadrado? Isso aqui é uma integral de polinômio. Se eu pegar o r quadrado, colocar ele lá em cima, ele fica um r a menos 2. Então eu somo uma unidade, ele fica r a menos 1 lá em cima, e eu divido pelo que apareceu no expoente. É assim que a gente faz a integral de qualquer polinômio, né? Então, r menos 2 lá em cima, somo uma unidade, fica r menos 1. Esse menos 1 que apareceu no expoente, eu ponho no denominador. Então, eu divido por menos 1. Então, fica menos 1, na verdade é só um menos na fração, e r menos 1 lá em cima é um r embaixo. Resumindo, a minha integral de A, meu trabalho de A até B, ficou um negativo, na verdade eu vou botar o negativo lá dentro. Q0 sobre 4πε0, aí aqui vai ficar menos 1 sobre R. Se bem que para os nossos objetivos talvez seja bom até colocar o menos aqui, né? Menos 1 sobre R do ponto A. O ponto A eu posso definir aqui uma distância RA. Para o ponto B eu posso definir uma distância RB. Então eu vou colocar aqui, ó, de RA até RB. Ou, se eu preferir, deixo o menos do lado de fora, aplico os limites. Então eu vou ficar Q0 4πε0 RB menos Q0 4πε0 RA. Olha a estrutura. Uma quantidade final menos uma quantidade inicial e o menos lá de fora, né? É bem sugestivo. Quem é a energia potencial gravitacional? É justamente essa estruturazinha que a gente tem aqui, ó. Então a gente define... Falei gravitacional, mas é elétrica, tá? Desculpa. Energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica, eu vou chamar simplesmente de U, né? A gente não vai ficar trabalhando com outras formas de energia aqui junto, né? Então, eu vou chamar só de U. Ela vai ser escrita como Q0 sobre 4πε0R, né? Ou, se eu preferir, quiser escrever de forma mais objetiva, lembra que 1 sobre 4πε0 é K0. Então, fica aqui o produto das cargas dividido por R, tá? Então, essa equação aqui eu vou dar um destaque aqui para ela, porque ela merece. Certo? Então, assim que eu calculo a energia potencial elétrica, agora eu falei certo, energia potencial elétrica de um sistema, né, de um par de cargas. Então, eu tenho que pegar o par de cargas, multiplicar pela constante e dividir pela distância entre elas, ok? Nesse caso aqui, só umas observações importantes. A energia é uma grandeza escalar, acho que todo mundo tem consciência disso. Então, ela pode assumir valores positivos ou negativos. Então, aquela história de botar o módulo nas cargas, porque o módulo só servia para definir a orientação, vale para força e campo, né? A gente pode resolver os problemas lá colocando o módulo na carga. Aqui não. Aqui eu vou deixar com o sinal. Então, se eu tiver uma carga positiva e outra negativa, a energia potencial associada vai ser uma energia com sinal negativo, ok? Se as duas forem positivas ou se as duas forem negativas, né, o que vai dar um resultado positivo aqui, eu vou deixar o sinal positivo. A gente até associa assim, né, que energias de sistemas ligados, né, sistemas que têm interação em que eles se atraem, então são sistemas ligados, são energias negativas, certo? Então, quando você tem uma positiva e outra negativa, eles vão se atrair, então por isso que eles mantêm essa energia de ligação. Se eu pego duas positivas ou duas negativas, então você tem uma energia com resultado positivo, você tem sistemas que não vão permanecer ligados, obviamente. Ok? Então, essa aqui é a cara da nossa energia potencial elétrica, né? E aí fica óbvio, né? Se eu olhar aqui, né, eu tenho a energia do ponto A, ou quer dizer, a energia do ponto B, aqui, né? Sem o sinal, né? E aqui a energia do ponto A. Então, prevalece aquela estrutura de menos a variação da energia potencial, né? E aí, obviamente, todos os estudos mostram que não só o resultado aqui, né,
a gente define a energia potencial elétrica, mas verifica-se que a força é conservativa, que o trabalho independe da trajetória. Então, por isso que a gente pode construir, né, essa estrutura aqui para esse sistema. Certo? Avançando um pouquinho mais aqui. Como eu tinha comentado, essa expressão serve para a gente calcular a energia potencial elétrica quando você tem um par de cargas, Q e Q0, separadas por uma distância R. Né? Mas e se eu tiver um sistema com mais de duas cargas? Como que eu faço para calcular a energia total desse sistema? Então é a situação que a gente vai analisar na sequência, né? Um sistema formado por N cargas. Na prática, o processo é muito simples. Eu vou simplesmente aplicar esta equação, que aqui a gente apresentou, né? Que a gente acabou de apresentar, a gente vai aplicar para cada par de cargas, né? Só que aí tem um detalhe que é importante na hora da gente apresentar uma expressão genérica para N cargas, né? Que é a gente pensar o seguinte, eu tenho ali a parte da constante, né? Que é o K0, que é comum para todos, né? Poderia colocar 1 sobre 4πε0, dá na mesma, né? Mas aí, como eu vou somar essas contribuições de cada par de carga, né? Para eu ter uma expressão genérica, então eu vou fazer um somatório, né? E aí eu vou colocar assim, né? Colocar um rótulo aqui em cada carga. E aí eu tenho o produto, né, de QI por QJ, né, que é o equivalente ao QI Q0 lá, dividido pela distância que separa essas duas cargas. Aí eu vou somar, né? Só que aí eu tenho que garantir o seguinte, que eu não vou fazer uma contagem dupla. Se eu deixar esse somatório livre aqui, né? Imagina que você tenha um sistema lá com 10 cargas, Q1, Q2, Q3 e assim sucessivamente até o Q10, né? Se eu fizer, por exemplo, Q1 interagindo sempre aos pares com todas as cargas, depois fizer Q2 com todas as cargas e assim sucessivamente, eu vou contar cada par duas vezes. Por exemplo, quando eu faço Q1 interagindo com Q2, né? Quando eu passo, né, varro Q1 interagindo com todas as cargas, vai ter Q1 e Q2. Mas quando eu fizer o 2 interagindo com todas as cargas, vai ter o 2 e 1. Essa interação, ela não faz diferença, né? Se é 2 com 1 ou 1 com 2. O resultado que eu vou encontrar aqui é o mesmo. Então, na prática, se eu faço isso, eu vou estar contabilizando cada interação duas vezes. Em alguns livros, né, às vezes eles deixam a contagem livre e colocam um meio aqui. É como assim, se eu estou contando todo mundo duas vezes, depois eu vou dividir por 2, né? Eu acho mais interessante, até para a gente não ter que fazer essa contagem duas vezes para depois dividir por 2, a gente restringir e fazer a contagem de forma correta. Como que eu faço essa restrição? Nesses índices I e J aqui, eu faço a soma só se o I for menor do que o J, certo? Então, quando o I for menor que o J, eu somo. Quando não for, ou quando for igual até nem faz sentido, né? Porque seria a interação da carga Q1 com ela mesma, da carga Q2 com ela mesma. Então, essa interação não faz sentido. Então, sempre que eu for fazer essa soma aqui, eu só vou somar se o I for menor do que o J. O I é a primeira carga, J é a segunda. Se for menor, eu somo. Se não, eu não somo. Então, assim, eu garanto que eu não vou contar duas vezes, tá? Então, às vezes não ficou muito claro falando dessa maneira, eu vou pegar aqui um exemplo. Não é um exemplo numérico, assim, que eu vou jogar valores e fazer o cálculo. Vou pensar numa situação em que eu tenho um sistema formado por 4 cargas, carga 1, aqui uma carga 2, não importa como que elas estão distribuídas não, eu só quero aplicar a equação da soma ali. Então aqui eu tenho A3 e aqui eu tenho A4, certo? Então meu objetivo é só saber quais termos sobreviverão, vamos dizer assim, permanecerão no somatório, pensando nessa interação aqui. Então eu vou calcular a energia total do sistema e essa energia vai ser dada por isso aqui. Só que eu não vou colocar QI, QJ, RI, J para cada termo. Eu vou colocar só assim, por exemplo, eu tenho a energia de interação do 1 com 2. Aí eu vou colocar 1, 1, 2, né?
Então isso já significa que na hora que eu fosse calcular esse termo, eu teria que jogar Q1, Q2 e a distância de R12 e multiplicar por K0, tá? Então eu vou fazer só de forma simplificada para eu saber quais termos permaneceriam. Então para isso eu vou pegar a carga 1 e vou varrer ela interagindo com todas as outras. Então 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. Se eu penso 1 com 2, essa é o I, essa é o J. Se o I é 1, o J é 2, I é menor que o J. Então esse termo aparece. Interação da carga 1 com a carga 2. Ok. Então eu jogaria aqui Q1, Q2, R, a distância que separa as duas, dividido pela distância que separa as duas. Depois, 1 com 3, I e J. I e J. I menor do que J. Então esse termo também vai ter, né? 1 com 4 também vai ter. Porque o 1 é o I, o J é o 4, I menor do que o J, certo? Agora vamos pegar o 2 e fazê-lo interagir com todos, né? 2 com 1. 2 com 1, eu vou ter o 2 sendo I e o J, o 2 sendo I e o J sendo 1. O I é maior do que o J, então não conta. Posso pensar assim, ou também posso pensar que 2 com 1 é a mesma coisa do 1 com 2, e esse termo já está presente aqui, certo? Então por isso que ele não vai aparecer. 2 com 3, 2 é menor do que 3. Então aparece na soma. 2 com 4, 2 é menor que 4. Agora vamos com 3. 3 com 1, 3 não é menor que 1. 3 com 2, 3 não é menor que 2. Então esses dois termos não vão aparecer. 3 com 4, 3 é menor que 4. Então aparece. 4, então 3 já varreu todo mundo, agora vamos 4 interagindo com todo mundo. 4 com 1, o 4 é maior. 4 com 2, o 4 é maior. 4 com 3, o 4 é maior, então não vai aparecer nenhum termo. Por quê? Porque na verdade todos os termos do 4 já apareceram. O 4 interagindo com 1, com 2 e com o 3, certo? Então não precisa mais nenhum termo. Então na verdade eu ficaria nessa soma com 6 termos, né? Eu teria que calcular cada um deles separadamente. Pode ser que dependendo da distribuição, dependendo de qual fosse o valor das cargas, alguns deles fossem iguais, né? Então tornaria, às vezes tem 3 iguais, eu calculo 1 e multiplico por 3, é uma soma, né? Então assim, aí depende da situação, depende da forma que estão distribuídos, do valor de cada carga, ok? Avançando então, agora sim vamos falar sobre o potencial elétrico. Posso apagar essa definição aqui. Então agora sim vamos falar do potencial elétrico, né? O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico, ele entra como uma definição adicional, digamos assim, para a energia, assim como o campo foi uma definição adicional, uma propriedade local, né? Para a força, né? O campo tinha essa característica. Só para a gente recapitular, como que a gente definiu o campo? Eu tinha uma carga que a gente chamava de carga fonte, assim, né? Como se fosse uma carga fonte aqui. Aí eu pegava uma certa distância E, tinha um ponto P, né? Nesse ponto P eu começava a colocar umas cargas de prova. Então eu media qual era a força que essa carga de prova sentia, né? Pegava a força e dividia pela carga de prova, verificava que o resultado era sempre o mesmo. Se eu modificasse a carga, daria forças diferentes, mas se eu pegasse força por unidade de carga, o resultado que eu obtinha era sempre o mesmo. Então eu chamei essa característica de campo elétrico, uma propriedade que essa carga produz nesse ponto. Então se eu penso só no ponto, eu tenho o campo elétrico naquele ponto. Se eu ponho uma carga de prova aqui, elas interagem e surge força. O raciocínio aqui vai ser o mesmo, só que em vez de pensar em força, eu vou pensar em energia potencial, né? Eu tenho aqui um ponto em que essa carga vai gerar um potencial elétrico aqui, né? E que se eu colocar uma carga de prova, né? Uma carga teste Q0 aqui, esse par de cargas vai produzir, digamos, uma interação, e essa interação vai dar origem a uma energia potencial, né? Entre elas. Dessa forma,
a gente tem a definição matemática de forma análoga ao do campo. Lá o campo era força por unidade de carga. Aqui a gente tem que o potencial elétrico é a energia por unidade de carga, né? Então eu tenho a energia de interação. Se eu coloco uma carga de prova aqui, meço a energia, eu vou ter então meço a energia e divido pela carga, eu vou ter aí a definição do potencial elétrico, certo? Esse potencial a gente usa o V para representar, né? É uma letra corriqueira aí que aparece, então a gente usa o V para representar. E ele tem como unidade no SI seria energia, que é joule, por carga, que é coulomb. Então isso é o volt, a gente chama isso de volt. Homenagem ao Alessandro Volta, né, físico italiano, que deu importantes contribuições no desenvolvimento, especialmente de geradores, pilhas, essas coisas, né? Então a gente chama aqui de volt, ok? Só tem que ter cuidado que a mesma letra que a gente usa para representar a grandeza é o que aparece lá na unidade, né? Então cuidado para não fazer confusão aí. Então o potencial é uma grandeza escalar, assim como a energia, porque ele é definido em termos de energia, que já é uma grandeza escalar, dividido por carga, né? E ela também é uma propriedade local, né? A carga vai produzir naquele ponto um potencial elétrico. Só se estabelece uma energia quando eu coloco uma outra carga lá, né? Então a gente vê como a construção é parecida com o que acontece lá entre a força e o campo. A diferença é porque aqui, né, lá são grandezas vetoriais, aqui são grandezas escalares. Tá bom? Nesse sentido, então, vamos avançar um pouquinho aqui e verificar como que a gente pode, né, escrever a expressão do trabalho. A gente tinha escrito a expressão em termos da energia, só que a gente vai achar uma outra expressão que vai ser muito mais útil para a gente, que é em termos do potencial elétrico, que é essa grandeza que a gente está definindo aqui neste momento, ok? Para isso, então, vamos lembrar lá da relação que é que o trabalho para mover uma carga de A até B é igual a menos a variação da energia potencial elétrica, né? O que eu vou fazer aqui nessa expressão? Eu vou pegar essa expressão para fazer aparecer o potencial. Eu tenho uma igualdade, então eu vou pegar essa igualdade e dividir dos dois lados por Q0. Eu vou dividir dos dois lados pela carga de prova, né? Então do lado esquerdo se mantém ali, né? Trabalho de A até B dividido por Q0. Isso aqui vai ser igual a delta U. O que é o delta U? É o B menos o UA. Tudo isso aí dividido por Q0. Vou continuar do lado de cá. Nessa minha continha aí. Coisa simples. Estressa não. Então eu pego a expressão e vou ficar com o seguinte. Eu tenho aqui o trabalho de A até B dividido por Q0 é igual, né? Se eu separar aqui, ó, eu tenho o B dividido por Q0. Energia por unidade de carga, que é a carga de prova, né? Então isso aqui vai ser o quê? O potencial gerado no ponto B. Porque eu tenho uma diferença de energia entre dois pontos. Então eu vou ter o potencial num ponto menos o potencial no outro e o negativo lá de fora em evidência, né? Então vai ficar menos aqui, V no ponto B, menos o V no ponto A, certo? O menos permanece de fora. Vou jogar o Q0 para lá e tacar o negativo para dentro. Então a expressão que a gente vai ficar é que o trabalho de A até B vai ser igual a Q0. Quando eu tacar o negativo para dentro, o VA fica positivo e o VB negativo. Então eu vou ficar assim, certo? Isso que aparece aqui não é bem uma variação, né? Variação é o final menos o inicial, né? Se eu estou indo do ponto A para o ponto B é o final.
né? Então isso aqui não é uma variação, é o negativo dessa variação. Só que como isso aqui aparece muito com essa cara, a gente dá um nome para isso aqui, ó. Então a gente chama isso aqui, abrevia colocando como VAB, né? E isso aqui é a chamada diferença. Eu não vou chamar de variação. Eu vou chamar de diferença de potencial. E a diferença de potencial eu sempre vou pegar do ponto A, que é o inicial, menos a do ponto B, que é a final. Então, diferença de potencial. Diferença de potencial elétrico. Também muitas vezes chamado de DDP, né? A abreviação, né? Alguns já devem ter escutado essa expressão, né? Então, é a DDP aí, né? Então, vou ficar aqui com a expressão final dessa pequena demonstração, que eu posso calcular o trabalho que eu realizo para mover uma carga de prova que é zero, de um ponto A até um ponto B, como sendo a carga vezes a diferença de potencial entre esses dois pontos. É uma expressão muito mais interessante, especialmente quando a gente compara a primeira equação do trabalho que a gente pôs aqui, né, nessa aula, né, que é a definição básica, fundamental, que é a integral de F escalar dl. Então você tem lá duas grandezas vetoriais, um produto escalar, uma integração para ser feito, e aí a gente resume aqui em grandezas lá vetoriais, aqui são escalares, né? Não sei se eu falei errado, desculpa. Né? Lá eram vetoriais, aqui são duas grandezas escalares. Então eu vou pegar simplesmente a carga e multiplicar pela diferença de potencial. Em termos práticos, né, no laboratório, isso aqui eu consigo medir a diferença de potencial entre dois pontos com um multímetro. Então isso aqui é bem mais tranquilo, né, de se trabalhar. Então quando a gente vai para os casos elétricos, né, se a gente vai calcular o trabalho, essa equação aqui é muito mais interessante. Então ela vai aparecer bastante aí nos problemas, nos exercícios. Lembrando que sempre, ó, não vou reforçar mais uma vez, o VAB é sempre o VA menos o VB. É o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. E não uma variação, tá bom? Bato muito nessa tecla porque acaba que, mesmo falando, muita gente ainda esquece, tá? Eu falei aqui, né, que a gente definiu o potencial como sendo a energia por unidade de carga. Mas para eu calcular o potencial num ponto, para não ter que toda vez ficar medindo a energia e dividindo pela carga, eu posso obter uma expressão para o potencial de uma carga pontiforme. Então, vou calcular aqui o potencial de uma carga. Vou escrever pontual para caber aqui. Então, o potencial de uma carga pontual é assim, né? Eu sei que o potencial é o U sobre Q0. Mas quem é o U? É o Q0 sobre 4πε0r. Vou deixar esse Q0 que está aqui do lado de fora, né? Então, aqui é o U, né? Vou deixar ele separado aqui, né? Nessa outra fração. Então, obviamente, eu posso simplificar a carga de prova, né? Ele não depende da carga de prova. É uma propriedade que depende da carga fonte, né? Então, eu posso escrever o V como sendo a carga dividido por 4πε0r, né? Ou, se eu preferir, mais simples ainda, o K0Q dividido por R, né? Se eu quiser colocar em termos do K0. Então, se eu quiser calcular, né, o potencial gerado por uma carga pontual, é só eu utilizar essa expressão, raciocínio obtido. O raciocínio utilizado para obtê-la é esse aí, bem simples, né? Se eu tiver muitas cargas, agora vamos tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com o que está sendo perguntado. Se eu tiver várias cargas e eu quero saber o potencial gerado por essas várias cargas num dado ponto. Veja que mudou a pergunta daquilo que eu tinha feito anteriormente, né? Antes eu tinha feito a energia de um sistema de cargas. Então eu usava aquela expressão da energia. Aqui eu quero o potencial gerado por várias cargas num ponto. Eu tenho uma carga, né, Q1, Q2, Q3 distribuída, eu quero saber qual é o potencial total gerado por essas cargas num dado ponto, né? Então, para isso,
Então, se eu quero saber o potencial gerado por N cargas, como o potencial é uma grandeza escalar, assim como a energia, né, basta eu somar o potencial gerado por cada uma delas. É bem simples mesmo, né? A gente pode falar de forma bem objetiva, é porque o processo é simples. Eu tenho lá, vou deixar a constante aqui do lado de fora, né? Escrever como K0 só para a gente andar mais rápido, né? E vou somar, né? Colocar um índice I aqui, um índice de soma, cada carga dividido pela distância que essa carga está do ponto, né? Então, como eu disse, eu tenho uma carga Q1, uma carga Q2 e uma carga Q3. Aí eu quero saber o potencial que todas elas vão gerar, né? O potencial resultante, né? O potencial total que elas vão gerar nesse ponto P. Então basta eu pegar cada carga, dividir pela distância que cada carga se encontra aqui do ponto, somar, né? Cada termo, né? Então aqui eu tenho R1, aqui eu tenho R2, aqui eu tenho R3. Depois que fizer essa soma, eu multiplico tudo por K0, ok? Então é bem simples. Uma vez que é uma grandeza escalar, não tem nem a preocupação, né, da questão vetorial e tal. Só um detalhe, né? A gente tem que carregar o sinal da carga, né? Então aqui, se tiver uma carga com sinal positivo, ela gera potencial positivo. Se for de sinal negativo, gera com sinal negativo. Então diminui o potencial, tá bom? Não pode esquecer disso. Aquela questão de esquecer o sinal da carga vale lá nas grandezas vetoriais, lá no campo e na força, porque lá o sinal das cargas servia só para saber a orientação, né? Então lá, uma vez sendo uma grandeza vetorial, você ia calcular o módulo. O sinal da carga servia para orientação. Aqui a gente não tem orientação, então as grandezas escalares elas assumem aí, né, valores positivos e negativos, tá bom? A gente já está quase terminando. Vou falar só da distribuição contínua, né? O que acontece numa distribuição contínua para calcular o potencial quando você tem a distribuição contínua. E o cálculo de V a partir de R, né? São os dois últimos tópicos, pequenos tópicos, que a gente vai discutir para finalizar essa aula, tá bom? Essa primeira parte da aula, né? Obviamente. Então aqui eu falei para N cargas, vamos falar agora. Ali são cargas pontuais, né? A gente muitas vezes chama aquilo ali de uma distribuição discreta de cargas. Para uma distribuição contínua, o que a gente vai fazer na distribuição contínua? Basicamente, quando eu tenho uma distribuição contínua, é eu considerar sempre os pedacinhos, né? Imagina que eu tenho uma carga distribuída assim, e eu quero saber qual que é o campo que ela vai produzir, né? Que tem uma carga aqui, qual que é o campo que ela vai produzir lá, naquele ponto P. Então, basicamente, é considerar um elemento, a esse elemento eu associo uma carga dq, porque aí ela se comporta como uma carga pontual. Qual é a distância que esse elemento está do ponto, né? Então está uma distância R, né? Só que esse elemento vai gerar somente um elemento de potencial. Esse elemento de carga vai gerar um elemento de potencial dV. Então a gente pode usar assim, né? A expressão da carga pontual. O elemento de carga gera no ponto que está uma distância R um elemento de potencial dV, né? Como que você acha o potencial gerado por toda a distribuição lá no ponto? É só você integrar dos dois lados, né? Na prática, você sair daqui para cá que a gente troca o somatório por uma integração. A integração é um somatório, só que é um somatório de infinitos termos, onde cada um deles são infinitesimais, tá? Então a gente fica com o seguinte, é só integrar de cá e integrar de cá. Como aqui é constante, né? Eu vou ter aqui uma integral de dq sobre R, né? É sempre importante lembrar de que quando se fala dessas distribuições aqui, né? Esse dq ele sempre vai estar associado com alguma quantidade, né? Associada à densidade, né? De carga.
Como assim? Só para ser um pouco mais claro. A gente já falou disso lá no caso do campo elétrico, mas é só para a gente reforçar aqui. Por exemplo, se eu tiver uma distribuição linear de cargas, a gente vai associar o quê? Uma densidade linear, que é o lambda, escrito como dQ sobre dL, né? Carga por unidade de comprimento, né? Então, em geral, quando a gente vai fazer essa integração, se eu tenho uma distribuição linear, esse dQ aqui vai ser trocado por lambda dL, tá? Então, em vez de integrar em dQ, a gente vai integrar no comprimento, tá? E assim sucessivamente para os outros, né? Imagino que vocês já se lembrem, né? A distribuição superficial. Então, se eu tenho uma carga distribuída numa superfície, eu vou ter que associar aqui um sigma, uma densidade superficial de carga, que é um dQ dA, certo? Aí como vai ser escrito esse dL, como vai ser escrito esse dA, depende de cada caso, né? A gente tem que analisar cada distribuição separadamente, né? E o terceiro e último caso, um é linear, outro é superficial, falta o volumétrico, né? Então, vai aumentando o número de dimensões aí, né? Então, o último caso é o terceiro aqui, que é o volumétrico, né? Se a distribuição for volumétrica, esqueci. Então, se eu tiver uma distribuição volumétrica, eu vou falar de uma densidade ρ e vou associar o dQ sobre dV, ok? Então, em geral, sempre que você tiver uma distribuição contínua, você vai ter que realizar essas associações, né, de dQ, ρdV para volumétrica, sigma dA para superficial, lambda dL para linear, ok? Para finalizar, a gente vai fazer um último tópicozinho aqui, que é o cálculo de V a partir do E. Sim, é possível obter o potencial elétrico a partir do campo elétrico. Então é isso que a gente vai fazer agora. É bem simples. Se vocês entenderem que a energia foi obtida a partir da força, também podem fazer uma associação de que o potencial pode ser obtido a partir do campo. Como que isso vai ser feito? A gente vai voltar mais uma vez lá na expressão do trabalho, que o trabalho de A até B é a integral de A até B de F escalar dL, né? Nesse sentido, eu posso escrever a força como sendo a carga de prova que está se movendo vezes o campo escalar dL, né? Então, força é a força elétrica, então é a carga vezes o campo. Só que agora eu posso combinar, vou até fazer assim, ó. Fazer diferente aqui, né? Poderia ter colocado aqui no cantinho. Vou usar essa aqui, né? Como sendo a nossa equação I, né? E vou ter a outra equação que a gente já demonstrou, que é essa aqui, ó. Como sendo a equação 2, né? Então eu posso calcular o trabalho como a integral de f dl, ou se eu quiser Q0 e dl, né? Então seria, aqui é um produto escalar, né? Então eu tenho essa expressão do trabalho em termos do campo, mas eu também tenho essa aqui que eu já tinha demonstrado anteriormente em termos da diferença de potencial, né? Se eu comparar ou igualar as duas, então se eu igualar as duas expressões, obviamente o Q0, né, ele é constante, então cai fora da integral aqui, então ele pode simplificar. Então eu fico com uma expressão aqui que o V AB, a diferença de potencial entre os pontos A e B, VA menos o VB, é escrito como a integral de A até B de E escalar dl, né? Então se eu fizer a integral de caminho, né, uma integral de linha, como a gente costuma dizer, essa integral do campo elétrico escalar o dl do ponto A até o ponto B, o que eu estou calculando é a diferença de potencial entre esses dois pontos, ok?
Então, é esta expressão aqui que permite a gente fazer esse cálculo. Certo? É até curioso a gente entender o seguinte, porque aqui eu tenho volt, aqui eu tenho Newton por Coulomb e aqui eu tenho metro, né? Porque é multiplicando por um comprimento, né? A gente vê até uma associação entre unidades aqui. Se eu passar esse metro para cá, ó, eu fico com volt por metro. Vou até colocar assim. Volt por metro. E que volt por metro é exatamente igual à unidade de campo, que é Newton por Coulomb, né? Lembra que é força por unidade de comprimento. Então essas duas unidades são unidades de campo. Newton por Coulomb ou volt por metro pode ser ambas unidades de campo. Nesse sentido, então, você vai calcular o campo elétrico. Você pode colocar uma ou outra, que ambas são unidades do SI, né? É até mais corriqueiro você ver nos livros, de agora para frente você vê valores numéricos, sempre utilizando essa unidade. Mas saiba que não vai precisar converter, não vai ter trabalho nenhum nesse sentido, tá bom? Então finalizo aqui. Obrigado aí pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.